Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda e indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtivas e econômicas. O meu nome é Túlio Leles. E o meu é Raíssa Lomonte. E o nosso tema de hoje é comunicação e imprensa no agronegócio. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Raíssa Lomonte. A Raíssa é uma das apresentadoras mais reconhecidas e admiradas do segmento agro. Ela é jornalista brasiliense e atua como apresentadora no grupo Band TV. Ganhou notoriedade principalmente pelo trabalho desenvolvido na comunicação do agronegócio brasileiro. Em 2021 foi finalista e vencedora do prêmio Top 26 mais admirados da imprensa do agronegócio. Já trabalhou nos principais veículos de comunicação de Brasília, como Correio Brasiliense e SBT, e agora na Band. Raíssa, muito obrigado novamente pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Túlio, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Raíssa, quero começar dizendo e agradecendo uma amiga em comum nossa, né, que é a Vanessa Vilela e o seu esposo, o André, que foram quem me apresentou, né, até me indicou a Blue Farm aí para o AgroMais, para o Tech e Startup, que é o programa que a Raíssa apresenta na Band. Já convido a todos para poder, a quem não conhece ainda, para poder conhecer, né, seguir a Raíssa. E aí a Vanessa fez essa ponte, eu fui convidado, fui lá no programa, fui muito bem recebido, fizemos uma participação e hoje, fruto disso, né, estamos aqui gravando esse podcast. É isso aí, Vanessa, amiga de longa data. Falei para ela que se todos os entrevistados forem do seu nível, ela já pode ser produtora, pode sempre indicar a gente. Porque a sua entrevista rendeu, viu? Repercutiu bastante. Que bacana. Eu espero poder contribuir novamente e estar lá em outras oportunidades. Portas abertas. Legal. Raíssa, será que você poderia contar com as suas palavras, né, quem que é a Raíssa Lomonte, como que você chegou até o agronegócio, né, está inserida aí dentro da comunicação do agronegócio? Vou resumir um pouquinho. Bom, comecei na faculdade muito cedo, né, com 17 anos, Túlio, e até meus 22 não sabia o que era agronegócio, não sabia o que era agricultura pecuária, né? Eu ouvia falar, mas nem diferenciar eu sabia, né? Sim. Criada na cidade, e é uma realidade que eu vi que muita gente, assim, quando eu pensava em economia, e isso eu estou falando de uma pessoa, eu que cresci na capital federal, né, enfim, com acesso à informação. Então, quando eu pensava em economia brasileira, eu pensava em indústria, pensava em produção de carros, eu achava que isso sustentava a nossa economia, né? Sim. E aí eu estava trabalhando com o judiciário, né? Eu sou especializada em 2 segmentos, agronegócio, e sempre trabalhei muito com o judiciário também. Legal. E surgiu uma oportunidade de um emprego no Sistema Brasileiro do Agronegócio, que entre os seus canais tem o canal do Boi, né? O mais conhecido, é o canal pioneiro, inclusive. Muito conhecido, né, pelas parabólicas Brasil Exatamente. afora, né? Muito acessado. É o canal pioneiro no segmento agro, inclusive, inovou fazendo os leilões pela televisão e surgiu essa vaga para ser repórter lá, cobrindo o Congresso Nacional, a bancada ruralista, e eu não entendia nada de agro, mas eu me interessei pela vaga. Aceitou o desafio? Aceitei o desafio, fui mais pelo emprego, não pela temática, mas óbvio que eu falei, agora vou ter que entender, né, o que eu tô falando, vou ter que estudar. E engraçado que uma palestra da Kellen Severo, que é uma jornalista que eu admiro muito também, ela falou que o caminho dela foi bem parecido. Sim. Ela morava no Sul e foi para São Paulo trabalhar, né, no canal rural, e ela também não entendia nada de agro. Ela foi pelo trabalho. Não foi uma estratégia, então, tanto da Kellen, provavelmente, quanto sua, não foi uma estratégia de carreira, de plano de carreira para atuar dentro do agronegócio. E eu me identifiquei muito com ela contando a história dela, porque comigo foi igual, eu fui pelo trabalho, né? Então era no Congresso Nacional, fazendo entradas ao vivo, fazendo reportagens em campo, e aí que eu fui estudar, né? Fui lá no Google saber o que era o agronegócio, o que é a agricultura, o que é a pecuária. E aí que eu fui entender. Comprou uma botina? Comprei, para poder ir no campo. Sim. E aí que eu fui entender e entendi a importância. Eu falei, gente, como eu fiquei na ignorância esses anos todos, né? É impressionante, assim. Eu me senti descobrindo um universo novo,
novo. Que bacana. E desde então me apaixonei pelo agro e comecei a entender as inverdades que se falam do nosso setor. E foi um caminho sem volta, assim, sempre vinculada de alguma maneira ao agronegócio. Clareza, né, Raíssa? A gente fala aqui, né, a gente fala para gestores, a gente fala para empresários, e essa palavra clareza é uma coisa que a gente bate bastante aqui, né? Quando a gente tem clareza do nosso caminho, né? Quando a gente tem clareza do segmento que a gente está atuando, de quem são os nossos verdadeiros parceiros, quais habilidades que a gente tem, quais habilidades que a gente tem que desenvolver. Então, que bacana que você, né, teve a oportunidade e hoje tudo isso que você aprendeu, você traz e está comunicando e propagando, né, para milhares, milhões de pessoas, né, através do seu trabalho. E aí, Raíssa, eu quero te perguntar assim, a gente tem muitas pessoas que hoje estão atuando no jornalismo, fazendo faculdade, iniciando as suas carreiras, e o segmento do agro, né, muitas vezes está fora do radar desse profissional como sendo um possível nicho de atuação, né? E me parece que é um nicho muito bacana e tem pouca gente focado nisso, né? O que você pode contar sobre isso? A gente tem muitos profissionais nesse segmento olhando para isso. Qual a dica que você deixa, né? Assim como as pessoas passam a olhar para o agro e procurar uma colocação no agronegócio depois que entende que o agronegócio é o setor mais importante da nossa economia. Está crescendo, todas as pesquisas indicam que o agro está crescendo e abrindo mais vagas. E no jornalismo o caminho é o mesmo, né? É difícil você encontrar, pelo menos aqui em Brasília, profissionais especializados em agronegócio. Se você for em palestras, sempre as pessoas estão falando isso, que não há profissionais que entendam da área. E quando o AgroMais estava naquele desenvolvimento para ser lançado, era outro desafio, né? Encontrar pessoas, tantos profissionais, que lá a gente tem equipe de manhã, de tarde, de noite, que entendesse minimamente, né? E é importante um pouquinho a paixão, é importante um pouquinho, assim, né, tá inserido dentro do segmento, né, para poder fazer um trabalho diferenciado, né, Raíssa? Como você vai colocar uma pessoa que milita contra o agronegócio para falar de agronegócio? Uma pessoa que é contra a pecuária, uma pessoa que é totalmente a favor da segunda sem carne, vamos supor, como essa pessoa vai trabalhar e divulgar notícias do agronegócio? Então você tem vários desafios, encontrar pessoas que tenham minimamente o entendimento, pessoas que não militem contra, não precisa ser a favor, mas também que não seja contra. Sim, sejam dispostas, né, a ter o diálogo aberto. Exatamente. Né, para poder até se esclarecer, né, esclarecer a si própria, né. Raíssa, me diz uma coisa, como que fala um pouquinho sobre o AgroMais, né? Eu acho que é bacana a gente falar aqui sobre o grupo, né? Sobre o alcance, vocês têm, né, conteúdo 24 horas, que bacana. Me conta um pouquinho sobre o AgroMais e como que funciona uma dinâmica de uma redação, de uma equipe no segmento agro, né? Produzindo conteúdo em 24 horas. Sim, o AgroMais é do Grupo Bandeira, é da Nilco, né, programadora, que tem vários canais, como Band News, como Sabor e Arte, canais da TV fechada. O nosso presidente é o Johnny Saad, né, que também é presidente do Grupo Bandeirantes, e nós utilizamos em nossos noticiários reportagens do agronegócio da Band, da TV Band, estamos no mesmo grupo. Temos alguns espaços dentro da Rádio Bandeirantes, né? Temos alguns quadros no grupo, então a gente usa todo esse conteúdo e o nosso conteúdo, né? Nós temos programas, uma grade, como você falou, de 24 horas de programação. Entrevistas, mercado, inovação, análise tecnologia. De mercado, programa de clima, programa de tecnologia que eu apresento. Então a gente tem uma grade fechada e o jornal, que a gente chama de Hard News, né? Que é política, economia, que a gente faz a cobertura ao vivo, né? A gente tem um jornal de 2 horas à tarde de duração. Sim. Tem mais um que é na hora do almoço, que é mais 1 hora. Tem o que eu faço junto com o Marcelo Dias, que são mais 2 horas. Então, só de jornal a gente deve ter umas 5 horas, ao vivo, né? Então, é conteúdo para todo o agronegócio. A gente tem programa para piscicultura, para pecuária, para grãos. O que dá mais audiência hoje no AgroMais? Qual que é o
o programa que hoje é o preferido dos produtores rurais e do segmento? Olha, tem o programa, tem o meu de tecnologia, tem que falar do meu programa. O seu é lógico. Mas o que a gente mais recebe participação, Sim. que as pessoas mandam sempre dúvidas, mandam vídeos, é o programa de clima. De clima. O nosso programa de clima. Sim. Que o Marcelo Dias, apresentador, traz as previsões do tempo para todo o país. E é o que a gente mais recebe, participação das pessoas de todo o país, perguntando para o nosso meteorologista, sim, do IMET, como é que fica o clima na região. Esse é o programa que as pessoas mais mandam mensagem para a gente todo dia. Elogiam as reportagens. É o que a gente mais tem feedback, é esse. Que bacana. Inclusive, já deixo o convite aqui para o Marcelo Dias tá aqui com a gente falando, né, sobre o assunto também que ele aborda, os assuntos que ele toca também. E aí, falando do funcionamento da redação, né, nós temos equipe de manhã, de tarde, de noite, temos equipe em São Paulo, que também ajuda na transmissão. Então, a gente tem as produtoras de TV que ficam de olho em tudo que está acontecendo. Se o ministro da Agricultura for fazer uma coletiva de imprensa, a gente recebe, e aí a produtora já tem que organizar a equipe para sair. Nós temos as nossas fechadoras, que veem todas as notícias, se está faltando alguma coisa, se não está. E os nossos repórteres, né, que estão no Congresso Nacional, que vão a campo, que fazem viagens especiais para tratar de manejo e também para acompanhar comitivas do presidente, do ministro. Então a gente se organiza assim em 3 turnos. Você já entrevistou personalidades, técnicos, pesquisadores da Embrapa, produtores rurais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho aí, talvez a ministra, né, da Agricultura, que saiu há pouco, dessas, né, tanto celebridades, né, ou pessoas notórias ou produtores rurais, quais foram aquelas entrevistas que te marcaram? Foram algumas entrevistas, a gente faz uma média aí de 60 ou mais por mês, né, ao vivo, que a gente recebe, fazemos muito por Skype, né, as entrevistas. Então, uma média aí de 60, pelo menos. São muitas entrevistas, mas as que mais me marcaram foram com autoridades públicas, né, ministros, porque aí realmente eu vi que eu tinha acesso a pessoas que, se não fosse jornalismo, eu jamais teria. Tereza Cristina teve uma excelente atuação, aceitação grande no meio, ministra, né? Entrevisto ela desde que ela era deputada federal pela bancada ruralista, quando eu era lá do Canal do Boi ainda. Então é uma pessoa que eu já acompanho há bastante tempo, foi uma grande ministra, tive a oportunidade de entrevistá-la algumas vezes pela Band. Realmente foi uma virada de chave. E também produtores rurais, e em específico um produtor que me marcou muito o exemplo dele, porque ele fazia hemodiálise, então ele acordava tipo 3 da manhã, pegava o carro, ia para uma cidade vizinha, porque no interior é difícil, né? E a família dele, quando a gente foi fazer a reportagem contando a história dele, a família dele ficou muito emocionada, mandaram mensagens, e-mails depois falando que a nossa visita foi algo que ele nunca sonhou receber, uma televisão na casa dele. Então me marcou muito também. Um reconhecimento do trabalho e da dedicação, né? Desse produtor. Ele mereceu, e depois que foi ao ar, a família dele contou que ele recebeu várias mensagens, então eu sei que a gente de alguma forma marcou a vida dele, né? Que bacana, parabéns pelo trabalho, né? Quando a gente tem esse retorno, né? Esse feedback real, né? Porque assim, você está dentro de um estúdio, né? Mas você está falando, né? Eu acredito até que isso deve ser interessante, né? As pessoas te encontram e já têm uma proximidade com você, né? Já te conhecem de alguma forma, né? Então, acaba que já tem uma intimidade que você não conhece a pessoa, mas as pessoas já te conhecem, né? Eu acho engraçado, até porque às vezes, eventualmente, vai alguém lá no estúdio e fala, pensei que você era mais alta, mais baixa. Eu acho curioso. Mas é verdade, acaba que a gente tem uma proximidade. Que bacana. Raíssa, falando um pouquinho... Assim, hoje, né, com o Instagram, influenciadores, eu vejo como uma coisa muito positiva, que é você ter dado voz, né, a todos. Então, no sentido, e aí o filtro as pessoas fazem, né? E as pessoas também arcam com o que falam, né, com as suas opiniões, etc. Mas a verdade é que deu espaço também para muita gente que estava lá na produção, que não teria condição de mostrar mesmo o seu dia a dia, de colocar os seus posicionamentos, de ter até aí um apoio, patrocínio das empresas, né, de serem verdadeiros embaixadores, né, de empresas do agronegócio. Quem que você gosta, que você acha bacana, que você admira hoje nas redes sociais
ligado aí ao segmento do agronegócio? Camila Teles, acho que é uma grande influencer do agronegócio. Tive a oportunidade de trabalhar com ela em um projeto especial da Band, patrocinado pela CNA. Na ocasião, ela trabalhava na CNA. Acho que ela expõe bem as ideias e o pensamento do agronegócio. Camila do Agro, a xará dela também, é uma jovem aí que mostra bastante a questão do manejo. Michele Guizini também. Tive a oportunidade de receber todas no meu programa, inclusive, e são pessoas que estão democratizando, né, a informação, e eles têm liberdade poética para falar coisas que eventualmente a gente, jornalista, não pode se expressar. É verdade. Aí é bacana trazer uma coisa, né? Como que as mulheres do agro realmente cresceram, estão unidas, têm um espaço muito grande, estão fazendo trabalhos muito bacanas. A gente tem muitas mulheres realmente à frente dos negócios hoje no campo, né? Ali mesmo no dia a dia, no manejo, liderando equipes, né? Isso também é muito bacana. E você citou só influenciadoras mulheres, né? Você vê como que tem um impacto, né? Eu preciso me incluir aí nesse hall, viu, Raíssa? E tem o Túlio também, que foi meu entrevistado. Exatamente. Mas que bacana, realmente o movimento Mulheres do Agro teve, inclusive a gente falou aqui sobre um livro, né, que Mulheres do Agronegócio, inclusive, escrito aí pela Marielle Bife, pela Andréa Cordeiro, Roberta Páfaro e Tiziane Figueiredo. Obrigado por lembrar de todas. Recebi elas, inclusive, para falar do lançamento do livro. Isso, conta histórias, né, de 50 mulheres, se eu não me engano. E é muito bacana, muito inspirador, tanto para homens quanto para mulheres. Sim, nós temos uma diretora lá no grupo Band Pay TV, a Mônica Monteiro. Ontem, inclusive, ela tomou frente de um grupo da CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, e ela fala que a questão da mulher não é uma utopia. As mulheres dão retorno financeiro para as empresas, verdade. As mulheres fecham negócios, e é algo que ela sempre fala, não é para bater meta, para fechar a cota. Sim. A mulher realmente dá retorno para a empresa, né? E no agronegócio não é diferente. Foi tema também da conversa que eu tive com as meninas. Eu acho que nos pilares que a gente traz aqui na Blue Farm, né, no Meu Sucesso Agro, por exemplo, sucessão familiar, planejamento sucessório, acredito que seja mais fácil, que a mulher tenha um melhor entendimento, né, uma melhor comunicação para poder fazer essa transição, né, na questão também de organização, planejamento, acompanhamento de dados, de indicadores, que é outra coisa que a gente traz bastante aqui sobre gestão. Então, tem diversas habilidades e comportamentos que são muito favoráveis, né, no caso, ao perfil feminino dentro do agronegócio. E dentro das produções também, Raíssa, tanto, por exemplo, lá na propriedade nós temos suinocultura, produção de suínos, que em muitas granjas do Brasil se tem mulheres trabalhando na maternidade, que é o local ali onde faz o parto e cuidado do leitão, e em todas as outras etapas produtivas também. Ordenha também, né, na ordenha de leite, do gado de leite, que você precisa fazer higienização, cuidado, né, ali para fazer ordenha. Você tem muitas mulheres também e produtores que optam e preferem realmente mulheres. Então não é assim... uma bandeira legal, não, realmente é o que você falou, traz resultados e a competência mesmo delas, né? E a gente precisa, os homens, se capacitar e também, né, dar o retorno, senão a gente fica para trás. É isso aí, é igualdade, não é competição. Exatamente. Raíssa, eu acho que o agronegócio, né, ele, por muito tempo, a gente ficou muito tempo trabalhando e esqueceu de se comunicar, né, como deveria. Tanto internamente, né, nas escolas, para a sociedade como um todo e também, né, falando de marketing internacional, etc., que hoje a gente está correndo atrás disso. Né? Como que você vê hoje, né, teve um avanço, um progresso de todos esses canais, né, da mídia tradicional, vamos dizer assim, né, da televisão, como que hoje o agronegócio está se comunicando melhor? Totalmente melhor, mudou completamente. Não se falava em agronegócio antigamente. Você só tinha um programa que era o Globo Rural. Hoje todas as emissoras praticamente têm o seu programa agro. O Grupo Band tem 2 canais voltados para agronegócio, o Terra Viva e o Agro Mais TV, e tem em sua grade na Band TV aberta o programa Nosso Agro,
que era o que eu fazia reportagem. Hoje, todas as revistas especializadas que migraram para o digital têm a sua editoria agro, tem a Forbes Agro, o Correio Brasiliense também agora tem a sua parte agro. Sim. Então, a imprensa passou a investir completamente nisso. E a nossa comunicação de marketing também melhorou. Hoje você vê muito mais campanha, as empresas estão com parcerias com os influenciadores, algo que antes a gente não ouvia falar de agronegócio, né? É verdade. Então, hoje, as nossas empresas do agro estão investindo mais em marketing e divulgação, e a imprensa abriu muito mais espaço do que há anos atrás. Antigamente o agro, né, era um pouquinho patinho feio, né? Eu, no segundo grau aqui em Brasília, no Leonardo da Vinci, ia de botina, mas eu era muito zoado. eu era muito zoado, era muito bullying. Mas assim, aquilo para mim sempre foi... eu nunca vi como um demérito, ou como... E aí eu comprava a ideia. É lógico que eu pagava as consequências por isso, né? De ser o caipira, né, de ser o da roça, etc. Isso acontecia. Mas aí o agro foi ficando, né, mais moderno, o agro, as pessoas foram reconhecendo exatamente essa questão econômica, uma das turbinas da economia, e aí a gente, né, em várias produções de soja, de carne, de grão, de laranja, que era tradicional, de café, o Brasil, maior exportador, maior produtor, segundo maior produtor, quarto maior produtor mundial de suínos, de ovos. E aí o negócio foi mudando, né? E hoje é bacana, né? Quando a gente vai numa roda de empresários e a gente fala que é do agro, todo mundo quer conversar com você. Exatamente. E eu tiro até por mim, do período que eu entrei no agro até hoje, houve uma evolução. Eu te falei que eu mesma não sabia nada de agronegócio. E eu falava para as pessoas, trabalho com agro. Ninguém entendia muito bem. Agronegócio? Tá. Hoje, se eu falar que eu trabalho com agro... frequentemente falam, agro é tudo, agro é pop, né? Agronegócio, tem dinheiro, é coisa de dinheiro. Então as pessoas têm uma outra visão hoje do agronegócio do que há alguns anos atrás. Então, realmente, o agronegócio está totalmente em evidência, as pessoas estão conhecendo mais o nosso setor e, consequentemente, a nossa comunicação melhorou muito. Isso é verdade. E a gente tem que continuar, né, trazendo o dia a dia. Eu acho que é importante a gente mostrar de como funciona a operação, né? Pra gente... Uma coisa importante, né? Toda criança gosta de terra, de fazenda, né? Então, exatamente, isso é a primeira coisa. Eu acho que os pais precisam não privar os seus filhos de ter esse contato que é muito essencial, né, ali para a formação da criança. Eu até brinco assim, que muitas vezes, né, as pessoas acham, o cara é da fazenda, da roça, é o caipira, e a gente vai dar o tombo nele aqui. Tinha isso, né, antigamente. Mas olha, hoje a criança, o adolescente que cresce no meio rural, com acesso à internet, informação, escola, etc., muitas vezes ele tem muito mais habilidades, né, complementares do que uma criança que às vezes não teve essa oportunidade. Então ele tem uma visão, né, 360 graus, que é muito bacana de se ter, né? Por exemplo, meu filho, ele convive com os amigos da escola, mas convive com todos os filhos de funcionários lá da fazenda também. E isso traz um mix para ele muito bacana, porque são realidades diferentes, modos de pensar diferente. É muito bacana lidar com esse público pela questão da humildade, né? Então são pessoas mais humildes, que não têm exatamente toda aquela, né, ganância e ambição que talvez outros segmentos tenham, né? Então isso é muito bom. Raíssa, falando um pouquinho sobre a questão de comunicação, você hoje é uma comunicadora admirada, reconhecida, inclusive, pessoal, a Raíssa está participando, concorrendo agora ao prêmio, me ajuda aqui, Mais Raíssa. Admirados do Agronegócio. Jornalistas mais admirados do agronegócio. Jornalistas mais admirados do agronegócio. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast, clica, e tanto a Raíssa quanto os outros apresentadores do AgroMais, com certeza são merecedores desse prêmio. E aí, mas eu ia te perguntar, sempre foi assim? Você sempre se comunicou bem? Você sempre foi uma boa oradora? E como que é esse negócio de chegar na frente das câmeras e começar a falar? Vou até dar um relato aqui, né? Quando eu fui no programa da Raíssa,
a gente tava de pé, ela só virou para mim e falou assim, olha, entra em 1 minuto. Aí ela me orientou assim, ó, só não fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque... Tem reprise depois. Tem reprise depois. E aí, é 1 minuto que, para quem não está preparado, pode ser agoniante, né? Como que é, Raíssa? A gente vai evoluindo com o tempo, né? Sempre falei, gosto de falar, nunca tive dúvidas de que eu faria jornalismo. Na faculdade, minha opção A era jornalismo, B era jornalismo noturno. Então, foi algo que eu sempre quis fazer. Mas, óbvio que daí a gravar já tem uma diferença, né? Então, foi muito treino. A primeira vez que eu comecei na TV, já tem mais de 10 anos, a minha chefe falou, Raíssa, você tem que treinar mais, né? Tá um pouco amador. Depois, quando eu entrei no canal do Boi, eu não tinha experiência em entrar ao vivo. Foi uma dificuldade extrema para mim, porque tinha pessoas olhando, manifestação, as pessoas veem um link de reportagem, quer gritar alguma coisa, quer mostrar um cartaz. Então eu ficava muito tensa, com medo de errar, com medo de esquecer alguma coisa. Falei muita coisa errada já. Então foi treino, fazendo todo dia. A primeira vez que eu fui entrar ao vivo eu não consegui direito, eu fiquei parada e o cinegrafista tá no ar. E eu não conseguia, tremendo. Falei qualquer coisa só para encerrar. Então, um desafio. Ao vivo é mais difícil ainda. Mas e aí, dessa primeira vez para a segunda ao vivo, como que foi? Tenso novamente, só que dessa vez eu já consegui falar. Sim. E na terceira você consegue falar com menos nervosismo. E não tem jeito, só fazendo todo dia para você conseguir evoluir, né? A gente fala para o cérebro fazer as sinapses, né, Raíssa? Exatamente. A gente fala que talento é tudo aquilo que a gente faz, pensa e age de forma natural. Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente treina, as sinapses do nosso cérebro vão ficando mais, né, condicionadas, né, mais inteligentes, e aí aquilo vai saindo de forma mais natural, né? Não tem como, é muito treino. Hoje eu entro ao vivo todo dia, a gente está no ar 2 horas, eu e outro apresentador da noite, ao vivo a gente fica mais de 2 horas, então hoje é natural, mas óbvio que exigiu um grande período aí de treino. Com certeza. Raíssa, e qual que é o seu propósito, assim, né? O que você... além do impacto que você traz, das informações, das notícias, dos empresários, né, que você entrevista, qual que é o seu propósito maior na comunicação? O que vai além, né? Túlio, hoje, assim, eu sou muito satisfeita hoje com o que eu faço, com o trabalho que a gente desenvolve, no setor que eu estou inserida. É um setor, como a gente falou, tem menos concorrência, digamos assim, né? Tem menos pessoas especializadas para falar nisso. Então, eu estou bem satisfeita com o que a gente faz, vamos ampliar, né? O AgroMais está sempre ampliando, trazendo novidades, a gente está até ampliando nossa redação. Bacana. Já temos uma rádio acoplada lá. E o propósito é esse, continuar trazendo informações para o nosso público. Agora os eventos estão voltando. De praxe, os jornalistas, muitos do agronegócio, meus colegas do Terra Viva principalmente, apresentam eventos, estão cobrindo eventos e apresentando ao mesmo tempo. Então é um mix. A gente tem que ir se adequando com o que a gente vive. Hoje a gente tem televisão, tem eventos voltando, tem internet. Então eu pretendo misturar tudo isso. Hoje tem que ser multidisciplinar, né, Raíssa? Tem que ser. A gente está numa evolução muito rápida, né? Então não dá para perder tempo e eu pretendo misturar tudo isso e continuar passando informações. Tem pessoas que me seguem, que não são do agro, que são de outro ramo e acham interessante as curiosidades que eu posto, ou eu divulgo alguma coisa que as pessoas não sabiam, ou às vezes é uma coisa do dia a dia, preço do tomate, né? Por que o preço aumentou, Sim. Preço do café. Então, para a pessoa da cidade é algo novo. E para os que já me acompanham, que já são do nosso setor, vão ficar sabendo de novidades, de plataformas tecnológicas. Então, dá para informar os dois públicos e o meu propósito é continuar informando. Bacana, já fica o convite aqui, Raíssa, para a gente fazer um episódio específico sobre o contraponto do agro, mitos e verdades, aí um pouco sobre o agronegócio, né? Essa temática eu acho que é bem bacana. Tem a gente... muitos mitos. Muitos mitos, e aí a gente falar sobre, né? Não de uma forma reativa, mas de uma forma esclarecedora. Eu acho que vai ser bem legal. E aí, pessoal, se você se interessa pelo tema, né? E se você quer se conectar com a Raíssa, entra lá no Instagram, @RaíssaLomonte TV. Raíssa Lomonte TV. Raíssa Lomonte TV.
tiver dúvidas aí sobre o preço do tomate, o preço do arroz, né, pode mandar para a Raíssa, mas se conecta com ela. E aí, vou aproveitar para poder pedir... Na verdade, Raíssa, será que você não pedir aqui para o pessoal que está nos escutando, nos vendo, para poder deixar o like e realizar sua inscrição aqui no canal da Blue Farm? Né? A gente chama de agroinscrição. Acho que é muito melhor você pedindo do que eu. Com certeza, pessoal que quer receber conteúdo de qualidade, do Túlio, que está sempre recebendo especialistas aqui em cada área, já se inscreve aí que você só tem a ganhar com isso. Faz a sua inscrição, manda para alguém que quer trabalhar no agronegócio, que quer começar a produzir, envia para o seu amigo, para o seu familiar e se inscreve que você vai evoluir aí nos seus conhecimentos. Valeu, Raíssa, obrigado. Agora a minha ação da Blue Farm acabou de subir aí. Maravilha, quero ser sócia aí da Blue Farm. É isso aí, queremos bons sócios. Raíssa, vamos dar um joinha aqui pro pessoal. Ó, se você está assistindo, né, dá um print aqui nessa tela, compartilha aí esse print no seu Stories, marca Raíssa Lomonte TV, @canal Blue Farm, que a gente vai repostar nas nossas redes sociais. Pessoal, todo mundo hoje precisa se comunicar, né, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais clara, de uma forma mais estratégica. Então, esse papo de comunicação, Raíssa, é uma coisa que a gente está trazendo bastante, é muito importante. Então, você não precisa, né, trabalhar numa redação, você não precisa ser um jornalista, mas é muito importante que você fique atento, né, a isso e muitas vezes observando os jornalistas, os mestres, né, as pessoas que mexem, que são profissionais da comunicação, a gente pode tomar aí diversas lições. Então, comenta aqui, né, aqui no vídeo do YouTube, como é que anda a sua comunicação, se você tem dificuldade, se você tem problemas, se você conseguiu evoluir nesse quesito, como que você acha que está a comunicação do agro, se a gente está se comunicando numa era de WhatsApp, de Telegram, de uma forma mais assertiva, se o segmento, né, dos produtores conseguem ter mais representatividade, mais força. E o movimento sertanejo, na pandemia, ajudou muito para isso, viu? As lives, né? Exatamente, as lives. Temos o Gustavo Lima, que é hoje o maior, e ele fez a live com qual tema? Tema agronegócio. Não só ele, outros sertanejos fizeram lives com o tema agronegócio, e dentro da pandemia, as pesquisas indicam, fiz até um programa sobre isso, que o sertanejo foi o gênero que mais cresceu na pandemia, o mais ouvido e o que mais fez live. E o agronegócio estava presente aí nessa temática toda, né? Então, é verdade. Estamos mais do que nunca em evidência, especialmente depois da pandemia. E a música é uma forma de comunicação, né? Com certeza. Então, muito bacana. Raíssa, eu quero, né, já chegando no final aqui, te agradecer por essa sua participação. Eu digo que o maior ganho, né, o maior bônus que eu tenho aqui do podcast é exatamente ter a oportunidade de conversar com pessoas que a gente admira, aprender. E muitas vezes, sabe o que acontece? Se a gente fala assim, vamos marcar para poder conversar, tudo, nunca dá certo. E no podcast, como a gente marca um dia, um horário, a gente vem aqui e fala sobre alguma coisa, a gente tem essa oportunidade de estar trocando essa ideia. Então, quero te agradecer novamente, muito obrigado pela sua presença e deixo o seu recado final para todo o pessoal aqui da Blue Farm. Eu que agradeço, Túlio, uma honra estar aqui na mesma bancada que você. Agradeço o pessoal que acompanhou a gente. Acho que a gente trouxe ideias novas. E é isso aí, vamos fortalecer a nossa comunicação no agronegócio. Nosso setor está super em voga, está super em evidência e precisa da gente, né, para que continue sendo cada vez mais bem falado, né, defendido. Então é isso aí, vamos melhorar as nossas comunicações cada vez mais e só tenho a agradecer a você e a sua audiência. As portas lá do AgroMais estão sempre abertas também. Valeu, Raíssa. Pessoal, terminar aqui com o nosso slogan, Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo e vai continuar dando. Valeu, até a próxima. Obrigada.